Bom, pessoal, então nós vamos começar então a detalhar os elementos de fixação e nessa aula vamos abordar então uma introdução aos parafusos, né, falando sobre funcionalidade mecânica e sobre um importante aspecto que é as roscas, né? Então, como vocês estão lembrados da aula passada, né, o princípio, né, da rosca, né, de um parafuso, né, vem de uma máquina simples, né, que é o plano inclinado. Né? Então, discutimos aí, conversamos sobre a associação feita com o conceito de plano inclinado às roscas do parafuso, que transforma um movimento rotacional, né, em um esforço de penetração do parafuso na direção do material. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre a funcionalidade mecânica dos parafusos. Né? Então, vocês estão lembrados do conceito que a gente viu em Resistência dos Materiais de torque. Né? E o torque ele é aplicado num eixo, né? A partir de uma alavanca que é chamado de braço, né? Onde a força é aplicada. Né? Esse torque, então, aplicado no parafuso, que pode ser ou na cabeça do parafuso ou na sua porca, né? É convertido, então, no esforço de tração no parafuso, né? Que a gente vai ver mais para frente, que é chamada de pré-carga. Né? E essa pré-carga vai comprimir então a junta parafusada, unindo as duas partes, como mostra essa figura aqui. Ó, né? Então, o movimento de momento torsor, ou torque, né, é transformado num movimento, num esforço de tração no corpo de parafuso, graças às roscas aqui. O que a gente então está chamando de pré-carga, né, em função do aperto do parafuso inicial, né, esse parafuso tende a se alongar então durante essa aplicação desse esforço de aperto aqui. Né. Esse material do parafuso ele vai trabalhar, né, por isso que ele é projetado dessa forma, para trabalhar no regime elástico, ou seja, uma vez cessado o esforço, né, o material tende a retornar à mesma geometria e dimensão original. Né? E a gente cessa esse esforço com o desaperto do parafuso. Né? É assim que funciona. A gente viu também em resistência dos materiais o tipo de esforços a que um parafuso é sujeito. Então, estudamos aqui o esforço de cisalhamento, que tende a cortar o parafuso. Estudamos, né, vocês vão estar lembrados, duas situações diferentes. Uma delas é o cisalhamento simples, né, em que eu tenho uma seção do parafuso que vai estar resistindo aos esforços cortantes, e o cisalhamento duplo, né, em que eu tenho duas superfícies, né, da seção transversal do parafuso que vão estar resistindo aos esforços. Né? E a gente viu em resistência dos materiais como que a gente calcula a quantidade de parafusos e o diâmetro do parafuso necessário para suportar os esforços de cisalhamento ali. Ó. Né? Então, nós vimos aqui, ó, né, que numa situação real existem dois esforços a que um parafuso é sujeito. Né? Um deles vai ser o movimento de tração, né, inicialmente decorrente de uma pré-carga, né, a que o parafuso é submetido em função do seu aperto, e o segundo nível de esforço de tração decorrente da própria estrutura. Então aqui nesse desenho nós vemos um exemplo disso. Eu tenho uma base, né, de concreto aqui no caso, né, em que eu tenho uma estrutura, né, que está parafusada nessa base de concreto, como mostra a figura aqui. E tem uma força, né, pode ser um vento ou qualquer outro tipo de esforço, que nesse exemplo aqui ele está atuando, né, na direção horizontal nessa estrutura. O que acontece com esse parafuso? Por um lado, ele está resistindo a um esforço de cisalhamento, né, na direção aqui horizontal. Né? Por outro lado, né, ele também está suportando aqui o esforço de tração. Então percebam, aqui essa força cria na estrutura um momento torsor na estrutura aqui, ó, né? E essa tendência da estrutura estar se movimentando, né, em função desse torque, gera nesse parafuso aqui um esforço de tração decorrente da aplicação dessa força.
Ou seja, esse parafuso aqui, ao mesmo tempo, ele está sendo submetido a um esforço de cisalhamento e a um esforço de tração. Tá certo? Bom, um importante elemento de todo parafuso, né, são as roscas. Né? Aqui eu trouxe, só para exemplificar, alguns parafusos que foram identificados nesse trabalho de desmontagem inicial que vocês estão fazendo. Né? Alguns alunos, né, não coloquei todos, coloquei só um exemplo, colocaram parafusos diferentes. Né? Isso aqui tem, alguns têm ponta, outros não têm, as roscas são diferentes. Né? Então nós vamos ver por que isso aí acontece. Né? De uma maneira geral, então, todo parafuso tem rosca. Né? E essa rosca pode ser diferente, né? Parafuso a parafuso. Né? Então é isso que a gente vai estar entendendo, né, para conhecer um pouco melhor. Bom, para começar, né, a rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. Né? Então aqui é o desenho de um filete, de uma rosca em corte. Tá bom? Elas podem ser internas ou externas, né? Sendo que no parafuso sempre eu vou ter roscas externas. E o elemento que tem roscas internas são as porcas, que sempre estão associadas aí aos parafusos. Né? Existem diferentes perfis de rosca. Né? E cada perfil de rosca serve para uma utilização específica um pouco diferente. Né? Então a gente tem, por exemplo, roscas com perfil triangular, como mostrado aqui na figura. Né? Normalmente, roscas com perfil triangular são utilizados aí em elementos como parafusos e porcas de fixação de união de peças. Né? Como, por exemplo, o que mostra nesse vídeo aqui, né? Para a união de fixação das rodas do carro. Né? A gente tem o aperto, tem o desaperto. Né? E as roscas, né? Os filetes de rosca para esse tipo de parafuso são triangulares. Tá? Existe um outro tipo de perfil de rosca, que é o perfil trapezoidal, né, como mostrado aqui nessa figurinha, né, e nessa ilustração. Esse perfil trapezoidal, né, é muito comumente utilizado em elementos que transmitem movimento suave, uniforme, né, como tornos, por exemplo, né, que vocês vão ter uma disciplina específica de tornos nesse curso. Né? Então o fuso da máquina ele transmite o movimento do carro, né, de uma maneira bem sensível. Esse movimento é propiciado graças a um eixo que é roscado, né, com perfil trapezoidal, como mostrado aqui. Né? Esse elemento, né, um eixo roscado, não é exatamente um elemento de fixação. Né? Ele atua mais como um elemento de transmissão de movimento, que a gente vai estar estudando mais para frente. Um outro tipo de perfil de rosca é esse perfil redondo. Né? Ele é utilizado frequentemente em parafusos de grandes diâmetros, né? Que são sujeitos a grandes esforços, como por exemplo equipamento ferroviário. Né? Então esse aqui, por exemplo, é uma figura, uma fotografia de um parafuso, né, de dormente. Né? E aqui nesse videozinho aqui vocês estão vendo uma máquina que está parafusando um parafuso de dormente aqui, né? Então é uma coisa bastante sujeita a um esforço bastante grande, tá bom? E essa rosca ela facilita esse tipo de comportamento, esse tipo de característica do parafuso aí. Existem também os perfis quadrados, né? Usualmente utilizados em parafusos que sofrem grandes esforços, né, e choques, por exemplo, como as prensas, né, e morsas. Né? Morsa é esse equipamento aqui, né, para quem não conhece, né, em que você utiliza aqui para segurar peças entre essas pás aqui, ó, né, através aqui de um movimento, né, assegurado aqui por essa alavanca. E a gente pode ver nesse vídeo, né, um exemplo aqui de uma prensa, né, que é movimentada também graças ao movimento aqui de um eixo roscado com perfil quadrado. Tá bom? Esse, da mesma forma que o anterior, é um elemento de transmissão, né, muito mais do que um elemento de fixação. Um outro tipo de perfil, né, para exemplificar os perfis possíveis, é o perfil rosca dente de serra, né, que é muito utilizado em parafusos que exercem grande esforço num só sentido, como macacos
de catraca, né? Então catracas, elas utilizam bastante comumente esse tipo aqui de rosca, como a gente pode ver nessa fotografia aqui. Beleza? Então vocês puderam ver, né? Existem vários tipos de perfis, cada perfil mais adequado para uma situação, para uma aplicação aí, tá bom? Então nessa disciplina nós vamos estar explorando um pouco mais em aulas para frente ali, né, o perfil triangular, né, que é o perfil mais comum, né, dos parafusos como elemento de fixação aqui, ó, tá bom? Então a gente vai entrar mais em detalhe na categorização e como é que se configura, né, como é que é a geometria, como se calcula tudo mais a rosca de um elemento de fixação. Um outro aspecto importante também está relacionado à direção do avanço, né, da rosca, ou direção do aperto, né, da rosca. Né? E é uma dúvida que não é incomum as pessoas se confundirem. Para apertar um parafuso, uma rosca, né, uma porca, eu tenho que virar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Né? A resposta a essa pergunta é depende. Né? Depende do tipo de rosca e da direção que essa rosca está evoluindo. Então existem dois tipos de rosca. A rosca direita, né, e a rosca esquerda. A rosca direita, né, o avanço dessa rosca, como mostrado aqui nessa figura, né, ela é obtido a partir do giro dessa rosca no sentido horário. Né, e a rosca esquerda é o contrário. Né, o avanço da rosca é obtido graças a um giro no sentido anti-horário. Tá? Então já vem a resposta a uma pergunta: para que lado que eu giro para apertar um parafuso? Né? Se ele for rosca direita, eu giro no sentido horário. Se o parafuso tem rosca esquerda, eu aperto no sentido anti-horário. Puxa, professor, mas como é que eu vou saber, né, quando que o parafuso é rosca direita, quando que é rosca esquerda? Né? A configuração mais tradicional é que as roscas sejam roscas direita. Né? Então as roscas esquerdas, elas são, de certa forma, exceção. Tá? Sempre que eu não falo nada, né, eu posso entender que essa rosca é uma rosca direita. Quando a rosca é esquerda, vai ser feita uma indicação clara, né, de que isso está acontecendo. Uma aplicação tradicional de para que existe rosca direita e rosca esquerda era uma bicicleta, por exemplo. Né? Se a gente pegar os pedais da bicicleta, os pedais eles são fixados aqui, né? Tem uma rosquinha na ponta do pedal que ela vai nesse eixo, vamos chamar assim, né? Do pedal da bicicleta. Tá? E aí o pedal ele vai girar constantemente ali em função do esforço que a gente vai estar, né, pedalando a bicicleta. Mas o que acontece, gente? Né? Esse movimento de rotação dos pés conjugado com o movimento do pedal, né, ele em uma direção, né, no pedal direito, ele vai tender a apertar o pedal, né, essa rosca aqui, né, o pedal inteiro, nessa base aqui, ó, né, que é exatamente o contrário do pedal do outro lado. Né? Se esse pedal tivesse exatamente a mesma configuração de rosca que esse outro pedal, a tendência, né, com o tempo, seria os meus pés estarem provocando aqui um desprendimento do pedal da sua base ali. Ó. Né? Quando vocês chegarem em casa, percebam isso aí. Essas roscas dos pedais, elas são roscadas em sentidos contrários. Um é horário, o outro é anti-horário. Tá? Exatamente para evitar que durante a pedalada o pedal caia, né? Porque a tendência do movimento dos pés, com o movimento de giro do pedal, vai ser o de desapertar essa rosca aqui. Ó. Tá? Então é por motivos como esse que existem algumas aplicações que requerem aí a rosca esquerda. Né? Mas usualmente o que a gente adota, né, que é mais comum, é a existência de roscas direitas. Se nada for falado, eu posso assumir que a rosca é direita. Um outro aspecto importante também é a compatibilidade entre a rosca do parafuso e a rosca da porca. Né? Então, se eu tenho um parafuso com rosca direita, a porca também tem que ser
né, com rosca direita. Né? Eu não posso, né, conjugar um parafuso com rosca direita com uma porca com rosca esquerda. Isso não vai dar certo. Tá certo? Nem vai entrar. Tá? Inclusive, para mencionar uma daquelas perguntinhas lá no começo, né, da aula, né, por que a gente espana parafuso? Esse aqui é um dos motivos. Né? Eu preciso sempre ter um perfeito ajuste da rosca do parafuso e da rosca da porca. Né? Se eu tiver defeitos, né, em alguma delas, ou na rosca do parafuso ou na rosca da porca, vai ser um dos grandes motivos de eu começar a danificar a outra rosca. Outra causa, né, de dano, né, num conjunto roscado desses é, por exemplo, a oxidação. Né? Se eu fico com um parafuso muito tempo parado, né, sujeito às intempéries, então ele está oxidando ali e tal. Né? E vai chegar um momento que essa oxidação vai começar a danificar essas roscas aqui. Né? Vocês podem perceber que é difícil eu desapertar um parafuso oxidado. Né? Porque a oxidação que está aqui nas roscas vai começar a criar uma resistência. O atrito aqui provocado por uma superfície oxidada é muito maior do que uma superfície não oxidada. Né? E o esforço demasiado que eu vou precisar fazer para desapertar o parafuso oxidado é muito grande. Né? Tanto de aperto como de desaperto. Isso é um dos outros motivos de eu estar danificando roscas, né, durante os processos de montagem e desmontagem aí. Tá? Beleza, gente? Então, introdutoriamente, era isso que a gente tinha a falar na aula de hoje. Né? Na próxima aula, nós vamos começar então a apresentar os diversos tipos de parafusos e suas aplicações e vamos estar entrando mais em detalhes sobre a questão de roscas também, tá bom? Até a próxima aula.